dependendo da quantidade de faces apresentadas, os poliedros tendem a receber um nome específico. Então, o poliedro que apresenta 4 faces, como é que ele é denominado? Aquele que apresenta 5 faces, como é que ele é chamado? Iremos, né, ver isso aqui e agora, tá bom? Ó, os poliedros que apresentam 4 faces, eles são denominados como tetraedro. Os que apresentam 5 faces, pentaedro. Os que apresentam 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces. 10 faces são chamados de decaedro. 11 faces, undecaedro. 12 faces, dodecaedro. 13 faces, tridecaedro. E assim por diante. Então, aí, né, dependendo da quantidade de faces que um poliedro apresente, ele, né, tende a receber um nome específico, tá bom? Além, né, de vocês terem vistos, né, essa questão dos elementos dos poliedros, visto também a partir da quantidade de faces, os nomes específicos desses poliedros, nós iremos ver também, né, 2 tipos de poliedros, né, a classificação de 2 tipos, que são eles, os prismas e as pirâmides, certo? Quando é que eu sei que a figura é denominada como prisma e quando é que ele é denominado como pirâmide? Quando ela é denominada como pirâmide, melhor dizendo, né? De acordo com algumas características apresentadas e diferenciadas, os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. Vejamos o que diferencia um do outro. Então, quando é que a figura, quando é que o poliedro ele é denominado como prisma, né? Bem simples, né? Para classificarmos um poliedro como prisma, devemos saber, né, que o mesmo apresenta 2 de suas faces denominadas como bases e as demais faces denominadas como faces laterais. Suas bases, né, vale ressaltar aqui, que sempre serão idênticas e paralelas entre si. Então, né, quando é que o poliedro ele é denominado como um prisma? Quando ele apresenta, né, como diz aí, como eu disse, melhor dizendo agora há pouco, ele apresenta o quê? 2 bases idênticas, certo? E apresenta também, né, faces laterais, né? Ele apresenta 2 de suas faces, no caso aqui, ó, 1, 2 de suas faces, né, idênticas, e as demais faces são laterais, são denominadas como laterais, certo? Agora, se tratando a respeito dos poliedros classificados como pirâmides, para identificarmos figuras deste tipo, devemos primeiramente saber que todas tendem a apresentar somente uma única face, a ser denominada como base, e as demais a serem denominadas como faces laterais. Suas faces laterais serão sempre triângulos. Então, ó, já a pirâmide, já o poliedro denominado como pirâmide, como é que eu sei? Quando, né, ele apresenta uma base, né, uma base, e essa base, né, ela é uma face, né, não deixa de ser uma face, e as demais faces são, né, laterais, são classificadas como faces laterais. Então, o que diferencia um prisma de uma pirâmide é a questão da quantidade de, né, base, onde no prisma nós vamos ter 2 bases, né? Essas 2 faces aqui vão ser também bases, 2 bases, e aqui nós só temos essa face aqui como uma base, né? Diferenciando uma da outra, certo? Ela apresenta base única,
certo? E aqui ela apresenta duas bases que são que idênticas e paralelas entre si. Essa é a diferença que nós temos que perceber e identificar entre o prisma e a pirâmide, certo? É importante salientar ainda que figuras classificadas como prismas e pirâmides podem ser também denominadas como retos ou oblíquos, certo? Aqui eu trouxe, né, exemplos também para vocês de, né, prismas e pirâmides classificados como reto e oblíquo. Aqui, como vocês podem ver, ó, nós temos exemplo de prisma reto e oblíquo. Que nós temos, ó, um prisma reto, né? Ele fica o quê, ó? Vertical. Ele está, ó, verticalmente apresentado. Já que o prisma oblíquo, ele tende a ser inclinado um pouco, ó, certo? Ele não está totalmente em pé, ele está um pouco inclinado. Então, aqui é reto, porque ele está totalmente em pé, esse prisma. E aqui ele é oblíquo, por quê? Porque ele está um pouco inclinado. Do mesmo jeito, a questão aqui, né, de exemplo de pirâmide reta e oblíqua. Nós temos aqui do mesmo jeito, ó. Essa pirâmide aqui, ela está bem em pezinho, né? Então, ela é uma pirâmide reta. Já essa aqui, ó, ela está um pouco inclinada. Então, ela é uma pirâmide oblíqua, tá bom? Se tratando agora das figuras denominadas como não poliedros. Vocês viram até agora, né? Assuntos, pontos, tópicos, tudo voltado aos, né, poliedros. E os não poliedros, né? Nós vamos ver agora. Dentro da classificação de figuras denominadas como não poliedros, temos o cone, o cilindro e a esfera, como vocês podem observar aqui, ó, certo? Que, além de serem caracterizadas como formas geométricas espaciais sólidas, são também denominadas como sólidos de revolução, certo? Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, 3 exemplos de formas geométricas denominadas como não poliedros, tá bom? Então, né, espero que a partir desta explicação sobre as formas geométricas espaciais, sobre os tipos, as classificações dessas formas em poliedros e não poliedros, entre os elementos, tudo aquilo que está voltado aos poliedros e também aos não poliedros, né, as formas geométricas denominadas como não poliedros. Tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, né, vocês tenham compreendido, e aí vocês tentem resolver, né, as atividades propostas a partir deste assunto, a partir destes elementos, desses quesitos, né, de assuntos voltado e apresentados aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês apresentarem, vocês podem me perguntar ou no privado ou no grupo do WhatsApp. Até mais!